Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. Nosso assunto de hoje é o vilão Duas Caras, inimigo do Batman. E o nosso tema do dia é dualidade. Nosso texto bíblico de hoje está no livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 21, que diz: Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Harvey Dent foi talvez o maior promotor público da cidade de Gotham City, conhecido como Cavaleiro Branco de Gotham. Um profissional com profundo conhecimento jurídico, total imparcialidade, além de ser extremamente justo nos casos em que atuava. Durante um desses julgamentos, quando colocou o mafioso Sol no banco dos réus, o bandido jogou um líquido ácido que atingiu metade do seu rosto, desfigurando a face de Dent do lado esquerdo. Após esse evento traumático, o antigo aliado do Batman desenvolveu um distúrbio de personalidade múltipla, que gerou um dualismo simplista perante a complexa cadeia de decisões que tomava, com base nos volumosos códigos processuais. A vida ou a morte daqueles que cruzavam seu caminho era decidida no cara ou coroa. Nascia assim o Duas Caras, um dos inimigos mais antigos e recorrentes do Batman. O distúrbio de cunho psiquiátrico de Dent foi superado temporariamente quando, anos mais tarde, ele realiza uma cirurgia plástica que devolveu seu antigo rosto. O próprio Bruce Wayne chegou a treinar Harvey em lutas e técnicas de investigação para ficar em seu lugar quando a dupla dinâmica deixou Gotham por um ano, após os eventos da saga Crise Infinita. Além de um psicopata que confia a vida das suas vítimas ao acaso, ele é profundo conhecedor de armamentos, sendo um dos criminosos da cidade que usa o maior número de armas. Pensar na simplicidade criminosa de Duas Caras pode ser muito útil para nossa reflexão de hoje, em dois aspectos distintos. O primeiro deles tem relação com a polarização da sociedade contemporânea. O conceito de polarizar vem da geografia, através dos polos da Terra, que são os pontos mais extremos e distantes do planeta. Nesse sentido, polarizar determinado assunto significa simplificar uma questão ou assunto complexo em apenas dois lados distantes que não podem se aproximar. Para resumir esse conceito, questões complexas são resumidas de maneira equivocada, com o objetivo de que mais pessoas possam compreender algo que, de outra forma, talvez não conseguiriam. Nessa visão, o mundo se resume a uma disputa entre nós contra eles. Toda polarização é prejudicial para a sociedade, posto que coloca como oponentes parcelas importantes da população, criando uma profunda divisão quando esse comportamento se instala. Temos acesso a toda a informação acumulada pela humanidade. Logo, não é difícil concluir que o mundo é mais complexo que uma briga de torcidas de futebol, onde ou você torce para o time A e é inimigo do time B, ou vice-versa. Não caia na armadilha da simplificação da sociedade. Você a evita investindo em leituras que te ajudem a compreender o mundo em que vivemos de maneira mais profunda. O segundo elemento tem relação com o texto base de hoje, em que o profeta Elias exortou duramente o povo de Israel
por serem fracos em sua fé. Afinal, ora adoravam o Senhor dos Exércitos e ora um deus cananeu chamado Baal. A palavra de Deus destaca em diversas ocasiões que a mornidão espiritual não é um comportamento tolerável no nosso meio. Apocalipse 3,16 diz: assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O alerta dado pelo profeta Elias foi reforçado por João no livro de Apocalipse e continua ecoando por meio dos séculos para a Igreja de Cristo. Precisamos compreender que a nossa fé não pode ser dúbia. Da mesma forma como duas caras usavam o acaso para nortear suas ações, lançando uma moeda, muitos jovens vivem vidas aleatórias e dualistas. Ao longo dos últimos anos, nós temos encontrado muitos jovens que acordam com fome e sede de Deus, mas no dia seguinte sucumbem às tentações e seguem a Baal. Eles vivem dessa forma, lançando moedas ao ar, em que Deus está em uma face e o diabo na outra. É chegado o momento para respondermos a pergunta do profeta: a quem vamos seguir? Chamamos o cristianismo de uma religião monoteísta justamente porque não há espaço para nenhum outro Deus. Que a nossa declaração nesse dia possa corresponder às atitudes de uma vida que elimine toda e qualquer dualidade dos nossos corações. C.S. Lewis dizia que nós não seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes se não tivermos adquirido o hábito de adorá-lo nas mais simples. Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.